Olá, meu nome é Larissa, eu sou do setor de Gente e Gestão aqui da QMS e hoje a gente vai falar um pouco sobre feedback. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo e para quem estiver online aqui, esse certificado vai ser disponibilizado ao final da transmissão. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o que é feedback. A gente vai falar sobre a prática, sobre modelos de aplicação e também vou apresentar um pequeno roteiro que pode auxiliar no momento tão crucial que é como a aplicação do feedback. Para isso, primeiro a gente tem que entender o que é o feedback. O feedback, então, nada mais é do que um momento excepcional em que o líder e o liderado têm para compartilharem juntos, para falar sobre desenvolvimento, sobre objetivos, sobre o que pode ser melhorado, sobre o que está muito bom. É um momento de alinhar expectativas também, falar sobre resultados e sobre comportamento. Para isso, antes de mais nada, é importante que o líder ele se prepare para aplicar esse feedback. É um momento muito importante, é como um presente para o seu liderado, então é realmente necessário você se preparar antes. E o que consiste essa preparação? Antes de mais nada, é importante olhar os indicadores ali do ano, pode ser os indicadores do setor, os indicadores individual da pessoa, quais foram os objetivos estabelecidos, pensar em situações em que o comportamento dessa pessoa se destacou, positiva ou negativamente. Após pensar nisso, a gente precisa então agendar esse momento com o nosso liderado. Para fazer esse agendamento, não basta só se ali chegar e conversar, olha, daqui a 10 minutos a gente vai ter um feedback. Não. O mais importante nesse momento é garantir que os dois lados possam se preparar psicologicamente e emocionalmente. Então, é necessário marcar um momento ali na agenda, pode ser de preferência no meio do dia, ali no final do dia talvez a pessoa já tenha passado por algumas situações, não esteja no momento mais aberto possível para receber esse feedback, mas isso, claro, vai ali da sua percepção. Após agendar, no dia, é importante que você traga todos os dados do porquê você está aplicando esse feedback, tá bom? Então, você vai trazer esses indicadores que você separou, você vai trazer os históricos, você vai trazer os objetivos, vai trazer tudo isso e vai apresentar para o seu liderado. Mas antes de colocar todas as cartas na mesa, é importante quebrar o gelo. Porque o feedback, ele automaticamente, ele traz ali um certo receio de quem está recebendo, um certo medo do que está por vir. Às vezes a pessoa espera realmente algo negativo e nem sempre precisa ser assim. Então é importante quebrar o gelo. Ali o líder ele conhece mais do que ninguém seu liderado, então ele sabe exatamente por que caminho ir. Então, depois de quebrar o gelo, pode ser ali com uma piada, um comentário, perguntar um pouco sobre a vida da pessoa, entender como é que está o momento dela, se ela está no momento legal para ter aquela conversa. Tendo isso, aí a gente vai trazer as informações, vai mostrar, olha, aqui estão os seus indicadores, os seus objetivos, e aí vocês vão conversar a respeito disso. Se os indicadores eles não foram batidos, é importante entender o porquê. É importante entender se teve alguma questão ali no colaborador que impediu que ele atingisse seus objetivos, se ele está tendo algum problema, está tendo algum obstáculo, algo que está realmente atrapalhando toda a sua performance. E isso você tem que garantir que você possa resolver. Então ele vai te trazer com toda honestidade e você precisa também ser honesto para dizer como é que você vai tratar sobre isso. Tudo que for trago no feedback é necessário que a gente busque soluções. Essas soluções elas podem partir de qualquer um dos dois lados, mas é importante que elas sejam registradas como um plano de ação também para que a gente possa monitorar e continuar acompanhando isso dali para frente. E a gente falando sobre isso, é natural que a pessoa fique um pouco receosa, que ela fique tentando justificar o porquê de algumas coisas aconteceram. E é bom, a gente precisa entender a justificativa, mas a gente vai realmente analisar a situação. Então aquela situação que lá atrás a gente separou, em que o comportamento dessa pessoa se destaca, a gente vai usar aqui. A gente vai trazer então, a situação foi X, por exemplo, numa reunião eu vi que você se exaltou um pouco, talvez tenha perdido um pouco a linha, ou tenha ficado um pouco estressado por algum motivo, e isso me impactou como? Isso impactou negativamente, por quê? Talvez isso tenha sido com o cliente. Então, a gente não conseguiu fechar ali aquele acordo porque o cliente não gostou muito de como ele foi recebido. Então, você tem que trazer a situação, o impacto que aquela situação teve e como você se sentiu sobre isso. Você, líder, se sentiu como? Você pode ter se sentido desapontado, ter se sentido surpreso. É importante também trazer essa informação para que a pessoa possa realmente visualizar do que ela está sendo avaliada, qual foi o momento, qual é o motivo dessa avaliação. Após isso,
é natural que a pessoa consiga te explicar o que aconteceu. Se é algo recorrente, se não é algo recorrente, tudo isso você tem que trazer. Se aconteceu uma única vez, foi esporádico, provavelmente teve alguma questão ali que interferiu diretamente no comportamento dessa pessoa, que pode até ter sido externo. Isso ela vai te dizer para que vocês possam resolver juntos. Agora, se é algo rotineiro, é importante que você traga um histórico de pelo menos algumas 3 vezes ali em que isso aconteceu, porque ali a gente precisa tratar realmente um plano de ação. A gente precisa mesmo resolver essa situação, buscar uma solução que seja bom para os dois lados. Bom, então agora a gente já tratou sobre o histórico, sobre os objetivos, a gente já passou algumas situações em que essa pessoa pode ou não ter se destacado. A gente vai agora sentar, deixando muito claro que para a elaboração do próximo passo, você realmente está interessado no desenvolvimento daquela pessoa, no crescimento daquela pessoa. Ela tem que sentir que você está sendo honesto, porque é um momento vulnerável para ambos os lados. É importante que ambos estejam alinhados e estejam de acordo com o que a gente vai seguir para que isso realmente possa causar um comprometimento. Então, após você já ter passado ali toda essa honestidade de como você se importa com esse colaborador, vocês vão sentar juntos e vão criar um plano de ação. Vão dizer ali como seguir dali para frente. Claro, é importante que ambos tenham ações em comum ali, que ambos tenham alguma ação para tratar. Então, se pode ser uma questão de comunicação, talvez o colaborador precise melhorar um pouco a comunicação dele, então o que ele pode fazer? Ele pode pensar em um curso, ele pode se colocar em algumas ações práticas, tentar conversar um pouco mais e tudo mais, realmente se esforçar, legal. E como que você vai ajudar nisso? Você pode colocar ali também você como auxiliar nessa ação, mas é importante que o colaborador saiba que ele é o responsável pelo desenvolvimento dele. Ele é o responsável pela carreira dele, então ele é o responsável pelas ações que ele vai te sugerir. Tá ok? Passando desse ponto, a gente vai realmente escrever. Mas antes disso eu vou mostrar para vocês como que é aqui o modelinho que eu trouxe para a gente falar sobre a aplicação do feedback, para poder chegar nesse ponto aí do PDI, que é o momento ali de sentar com a pessoa e dar um resultado, falar como que ela se saiu durante o ano, ou o período, talvez um mês, como que ela se saiu e como que você chegou nessa solução, tá bom? Então eu vou apresentar aqui para vocês essa ferramenta. O primeiro passo é a gente dar aqui o nome do colaborador, o nome do gestor, e aqui a gente vai colocar a posição, que é o cargo, e a data que foi aplicado esse feedback. Por que isso? É importante a gente ter o registro de todas as conversas que foram feitas, de todos os feedbacks que foram aplicados, porque isso você pode utilizar lá na frente para justificar uma possível promoção, um possível aumento, enfim, a situação que for, a gente precisa ter esse feedback. É sempre importante ter registros. E esse registro pode ser acessado pelos dois lados, ok? Esse modelo que eu estou trazendo, como vocês podem ver, ele está aqui realmente no Excel, trouxe um modelo simples que todo mundo pode ter acesso, não é nada complexo, que você tenha que assinar uma plataforma, mas ele é realmente muito objetivo. Aqui a gente pode colocar os skills. Prestem atenção que nesse momento a gente não está avaliando resultados, porque os resultados já foram avaliados ali atrás com indicadores e objetivos, ok? Então aqui são os skills, os conhecidos soft skills. Vamos supor que a gente está falando de alguém da área de vendas. Então o que pode ser importante a gente atrelar aqui? Negociação e comunicação. Então, para todo skill que a gente colocar, a gente tem que pôr o contexto também, para que fique muito claro o que está sendo avaliado. Aqui tem diversos outros skills, estratégias, pensamento holístico, relacionamento interpessoal. Aqui fica bem livre para o gestor adaptar, para ele moldar de acordo com o que faz sentido para aquela posição, tá bom? Então aqui a gente vai ter sempre o skill e o contexto. E aqui a gente tem o período, de quando isso foi avaliado, e a nota que a gente pode dar. Eu já deixei aqui uma nota preenchida, como exemplo, mas a gente vai verificar lá embaixo como isso vai interferir. O ideal é que seja de pelo menos 1 a 5. Caso você queira mudar, a gente tem que alterar a fórmula também. Sendo de 1 a 5, sempre que você der uma nota aqui para a pessoa, é importante trazer em mente ali que você tem que pensar em uma situação em que isso aconteceu, ok? De preferência, analisar todo aquele período. Você vai pôr um comentário também. Então você vai trazer, você vai mostrar aqui qual é o skill, qual é o contexto, a nota que você deu e trazer um comentário aqui do porquê você chegou naquela nota, para que você possa realmente explicar, para que a pessoa possa entender como ela foi avaliada.
Isso a gente vai seguir aqui nos próximos skills também. Ao chegar aqui embaixo, a gente tem o total de pontos obtidos e o total possível, para a gente chegar aqui na porcentagem, tá bom? Então aqui nessa porcentagem, a gente consegue entender em comportamento como que foi aquela pessoa. É claro que isso pode parecer ali até um pouco frio, dar um número, não é essa a ideia. A ideia é realmente que a pessoa possa entender aonde que ela pode melhorar e como o gestor está vendo os skills dela, aonde que ela pode evoluir, aonde que ela já é muito boa ali e aonde que talvez não esteja tão bem. E isso vai ser sempre avaliado em conjunto com os objetivos e os indicadores da área. Nada tem que ser sozinho, a gente tem sempre que juntar todas as informações que a gente tem. A gente tem que trazer entregas e comportamento. Isso é muito importante para que essa avaliação seja justa, ok? Então, trazendo essas informações, uma prática bem interessante que pode ser tomada é você trazer aqui a sua avaliação e realmente conversar com o colaborador ali, perguntar para ele o que ele acha, se ele concorda. E aqui vocês vão ter realmente uma conversa sobre cada skill, sobre cada nota que você atribuiu, para que vocês cheguem em um meio termo, para que ele entenda o seu lado e para que você também possa entender como ele se vê em cada aspecto, como ele se enxerga, como ele entende o desenvolvimento dele. Isso é um alinhamento extremamente importante para que vocês consigam ver o momento exato, ter uma fotografia de como está aquele lado. Após isso, a gente vem aqui para alinhamentos. Esses alinhamentos, eles são importantes para que vocês coloquem o que foi definido. Talvez tenha tido uma tarefa. Aqui em cima de um desses skills, por exemplo, vamos colocar aqui capacidade de execução, que é realmente como alcançar os objetivos que foram planejados ali durante o ano, durante o período. Então vamos supor que a pessoa teve uma nota baixa naquele skill, e você acha que aquilo é uma coisa que ela precisa melhorar para que ela consiga desenvolver, melhorar seus indicadores, seus resultados, para que ela consiga crescer profissionalmente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai buscar um plano de ação. Então, em conjunto, como eu disse, é importante que ambos pensem e trabalhem na elaboração desse plano. Você vai trazer informação de quais ações podem ser feitas. Então aqui você pode colocar, por exemplo, fazer um curso de gestão de tempo, para entender melhor o tempo que ela separar melhor o tempo que ela tem para cada tarefa. Legal. Talvez ali um curso de 5W2H, para ela entender como montar um plano de ação. Também pode ser interessante. Então a gente coloca aqui esse curso. Para quê? Para que fique registrado qual foi o alinhamento que a gente chegou, tá bom? E a gente vai colocar então o nome do curso. É interessante que vocês tenham em mente como vai ser feito. Talvez uma frequência em que a pessoa vai realizar esse curso, um período que você tem para terminar isso. Então, vamos supor que o feedback ele é trimestral. Então, a gente fez aqui nesse trimestre e no trimestre que vem a gente vai voltar e vai analisar se foi finalizado ou não. Então, a gente pode pôr esse data, essa prazo. Além disso, é importante que fique muito claro que você, o líder, ele tem como auxiliar, ele tem como ajudar, ele vai dar suporte em todo o percurso. Porém, é o liderado que tem que executar essa tarefa, tá bom? E aqui a gente vai seguir para todos os pontos que vocês acharem importante, tá? Então a gente vai sempre colocar aqui qual é a ação, qual é o prazo e quem é o responsável por finalizar essa ação. Bom, tendo essas informações aqui, a gente vai para anotações. Anotações é um campo que fica um pouco mais líquido para você poder dizer como foi o feedback. Essa anotação ela pode partir dos dois lados, para realmente a gente entender se foi um feedback bacana, se tem alguma coisa que poderia melhorar para o próximo, para que a gente consiga sempre evoluir, sempre focar no desenvolvimento do colaborador, porque é o desenvolvimento dele que vai, claro, ajudá-lo a crescer na carreira, mas também que vai ajudar você a atingir os seus objetivos, os objetivos do setor. Então aqui a gente pode colocar se o feedback foi bem recebido, se a metodologia ali foi bacana, se a pessoa entendeu, se ela ficou um pouco receosa, se teve discordância, tudo para a gente olhar no histórico lá no próximo feedback. Falando no histórico do próximo feedback, como eu disse, é importante ter esses registros para qualquer situação futura. Mas é nesse momento também que a gente vai sentar e vai olhar. Fez toda essa análise, a gente vai sentar e vai puxar o histórico do feedback anterior. Vai falar, olha, no feedback anterior você estava dessa forma, essas foram as notas que a gente trouxe, ou esse foi o parâmetro, esses foram os planos de ação. Vamos entender, você melhorou talvez na sua comunicação, você melhorou bastante,
Você melhorou muito também nas suas estratégias de crescimento de negócio, na busca por leads. Eu acho que você evoluiu bastante. Então aqui é importante a gente reconhecer, a gente parabenizar. O que tá bom tem sim que ser dito. Então a gente vai parabenizar aqui, vai reconhecer, vai elogiar e vai falar, olha, talvez tenha uma coisa aqui que eu acho que ainda pode melhorar. A gente vai sempre buscar a melhoria, é muito importante. E se tem alguma coisa ali que você viu que não saiu ali, tá do mesmo jeito, que chegou a decair, aqui a gente vai sentar e vai entender, por que você acha que isso aconteceu? É sempre bom ter em mente que a gente está tirando uma fotografia do momento, mas ele está refletindo um período inteiro. Então a gente precisa sempre comparar essas informações para quando chegar lá no final do ano, no momento de uma avaliação de desempenho, a gente consiga ser o mais justo possível. Então depois de ter olhado ali os indicadores também, se foram batidos, se a gente continuou, como é que está o desempenho da pessoa, aí parece que a gente já tirou ali a maior parte, tirou o maior peso, está tudo mais tranquilo. Você como líder tem ainda a opção de pedir que o liderado te dê um feedback também, um feedback reverso que a gente chama. Por quê? É importante você saber como a pessoa está te vendo, como ela enxerga a sua liderança. O feedback, ele é bom para todos os níveis, pode ser de colega para colega, de gestor para colaborador, de colaborador para gestor. O importante é a gente realmente ter esse alinhamento. É claro que não é obrigatório, o colaborador ele pode ou não se sentir à vontade de fazer realmente esse feedback para você, e você trouxe ali no momento, ele não teve tempo para se preparar. Então você pode pedir que ele faça ali no momento, mas você tem que dar a opção também de que ele possa te trazer isso depois, para que vocês sentem e conversem em cima das percepções que ele conseguiu organizar, pensar, para realmente trazer uma informação boa, que vai dar sempre buscando ali o alinhamento entre ambos, tá? Melhorar a convivência, melhorar a comunicação. Então a gente tem agora bastante informação aqui. Eu falei um pouco sobre como fazer, sobre algumas táticas que a gente pode usar. E agora eu vou separar um momento para a gente falar sobre o que não fazer, tá bom? A gente tem ali na mente aquele famoso morde-a-sopra, ou então ali o feedback sanduíche. O que é isso? A gente vem, a gente fala de uma coisa bacana que a pessoa fez, fala, você é muito bom em reuniões, você conversa muito bem, você trata o cliente muito bem, porém, eu tô vendo que você não consegue entregar os seus relatórios no prazo. Você está sempre faltando, está sempre atrasando atividades, e isso está prejudicando bastante o setor. Mas como eu disse, nossa, você é uma pessoa muito legal, gosto muito e eu acho que você foi muito bem também ali na resposta de e-mails, eu acho que está muito bom. É bem comum as pessoas utilizarem desse feedback sanduíche para não criar um clima tenso, para deixar ali a pessoa bem, mas no geral isso não é bom. Isso não é bom por alguns motivos. O primeiro é, a gente sempre lembra da última informação que foi passada. Então é muito possível que a pessoa ela se apegue à última elogio que você fez e vai entender que está tudo bem, que não tem muito o que ser trabalhado. Isso não é legal. O segundo é que não traz credibilidade. Como eu disse, o feedback ele tem que ser honesto e a pessoa tem que saber que você está sendo honesta com ela. Então, se você ficar ali no morde-a-sopra, isso vai criar alguns ruídos. Não é interessante a gente trazer essa prática. Outra coisa que é muito importante é, ao fim do feedback, você pedir para a pessoa elencar os 5 pontos ou o que ela entendeu daquele feedback. Por quê? Porque, como eu disse, a comunicação ela é boa, mas às vezes ela pode se perder um pouco. Então, talvez a pessoa não tenha se atentado a todos os pontos que você falou, não tenha dado tanta importância como você para certos itens, ou não tenha ficado alguma coisa muito clara. Então, sempre peça para ela repetir. A pessoa tem que falar o que ela entendeu daquele feedback e o que ficou alinhado. É muito importante a gente chegar nesse ponto, tá bom? Bom, sobre isso, a gente tem aqui então a construção de um belo feedback com uma metodologia bem simples. As metodologias elas podem sempre ser editadas. Para quê? Para que fique melhor para a sua empresa. Então talvez você não queira tratar de pontuar cada item, mas aí você tem que trazer uma forma de explicar, de deixar tudo muito claro, de pontuar. O feedback ele tem que ser adequado para a empresa, para o colaborador e mais do que isso, o líder tem que conhecer cada colaborador para entender como aplicar cada feedback, para saber o que funciona e o que não funciona com cada um, tá bom? Bom, é sobre isso. Muito obrigado por quem ficou até agora com a gente. Foi muito bom passar esse momento, poder compartilhar informações sobre uma metodologia que é tão bacana, que traz tanto crescimento e enriquecimento, tanto para a empresa e principalmente para o colaborador e para o líder. Muito obrigada
Até mais!